Bom dia a todos, todas, todes, como é que estão? Eu sou Haroldo Cerávulo Cereza, diretor de redação de Ópera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Como você sabe, aos sábados, sempre às 11 da manhã, o Sub-40 traz um convidado ou uma convidada que representa uma nova geração de pensadores e realizadores, pessoas de até 40 anos, às vezes um pouco mais, que são referências no mundo do trabalho, do esporte, das leis, da política, da comunicação e da cultura. O entrevistado de hoje é o cineasta e escritor Matheus Borges. Matheus Borges nasceu em Porto Alegre e se formou em audiovisual pela Unicinos. Atualmente é mestrando no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Matheus atuou no cinema, foi roteirista de A Colmeia, longa-metragem vencedor de 5 prêmios na edição de 2021 do Festival de Cinema de Gramado. Além disso, as suas histórias já foram publicadas em revistas literárias no Brasil e no exterior, e em 2022 ele lançou seu primeiro romance, Mil Placebos. Para falar de cinema, literatura e política, nós vamos estar aqui na próxima hora conversando com o Matheus. Mas antes disso, eu preciso lembrar vocês o quão importante é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. O jornalismo de Ópera Mundi só se sustenta porque milhares de pessoas contribuem com ele de diferentes formas. Seja através de uma assinatura solidária no site operamundi.com.br/apoio, seja se tornando membro do canal, membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta forma de contribuir com o Ópera Mundi é fazer, durante a transmissão ao vivo deste programa, um super chat ou um super sticker. A quinta forma é, se você estiver assistindo um programa gravado, é mandar um valeu demais, também aqui pelo YouTube. E, finalmente, você pode, a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, mandar um Pix. Basta ter acesso à internet, entrar no seu aplicativo bancário e digitar a chave de e-mail apoia@operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Ópera Mundi busca oferecer todos os dias, não é só de sábado, depende da sua contribuição. Tá certo? Então, pessoal, vamos apoiar. E, Matheus, seja muito bem-vindo. É uma honra contar com você aqui. Tá sem som, Matheus. Começa Prazer é todo meu. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. E ao José Igor, que está cuidando desta transmissão. Matheus, a gente sempre começa o programa perguntando que dia você nasceu, onde você nasceu e se você é sub-40 mesmo. Então, conta um pouquinho aí da sua história. Sim, eu nasci no dia 7 de dezembro de 1992, então eu tenho 30 anos de idade. E eu nasci em Porto Alegre, mas a minha família é de uma cidade aqui perto, que é uma cidade chamada Tapes, que é uma cidade do interior, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequenininha, que foi onde eu passei a maior parte da minha infância e da minha adolescência. E como é que é a sua vida escolar? Você estudava lá em Tapes, escola pública? Como é que era? Isso, eu passei a maior parte da minha vida escolar foi escola pública. E aí o ensino secundário, né, segundo grau, foi feito numa escola particular, ali da região, né, em Tapes. Ah, tá. Você não ia para Porto Alegre estudar, era na própria região. Isso. E quando eu entrei na faculdade, sim, né, que eu vim para a capital daí, que aí foi onde eu me formei na Unicinos, que é uma universidade privada que fica em São Leopoldo, que é na região metropolitana aqui de Porto Alegre. Pega o trem ali, vai, é isso? Isso mesmo. Tá Isso. certo. Mas como é que é? Você gostava de cinema, literatura? Como é que foi você vai se tornando
um cineasta e escritor? Quando que caiu essa ficha? Ou Foi no ensino médio, né? Eu acho que foi quando, pela escola mesmo, e até com o apoio dos professores, eu comecei a produzir alguns filmes ali dentro, em sala de aula e tal, e aí até esses filmes tiveram alguma circulação em alguns festivais no estado e tal. E a partir daí foi crescendo esse interesse, né? A ponto de eu depois ter me formado em cinema, ter me especializado em roteiro e acabei enveredando para a área das letras, né? foi o cinema que te levou para a literatura? Eu acho que as duas coisas já estavam bem presentes na época. E sempre foi mais ou menos uma espécie de interesses que iam se alternando mesmo. Então eu tinha períodos que eu estava muito mais focado em fazer uma coisa, períodos que eu estava focado em fazer outra, né? Mas as coisas sempre caminharam juntas, assim. Eu nunca, ao mesmo tempo que eu nunca fiz uma distinção entre as duas coisas, elas sempre me pareceram bem distintas, assim. É difícil de explicar, mas cada coisa no seu lugar, sabe? Mas ao mesmo tempo elas se comunicam para mim. Então sempre foi natural esse trânsito entre as duas áreas. Matheus, conta um pouco da sua família. Sua família, como é que ela se organizava? Você tem E, irmãos, não tem? Conta aí pra gente. sim, eu sou filho de uma funcionária da Caixa Federal e o meu pai tem um escritório de contabilidade lá em Tapes. Então, eu vivi nessa casa onde se lidava muito com questões financeiras. Né? Não era uma prática. Não cresci no mundo de letras, cresci no mundo de números, né? Um mundo meio monetário. E eu tenho um irmão mais novo. E ele tá fazendo o que agora? Ele é formado em moda. Formado em moda. E Tá ele certo. trabalha com moda. Como é que foi essa sua. Como é que a faculdade te levou ao cinema? Enfim, e qual é o tipo de filme que foi te pegando? Eu queria entender um pouco a sua trajetória nessa linha. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Na adolescência, foi um hábito assim que foi chegando mais seriamente na adolescência, né? E tendo contato com cinema europeu, ou mesmo cinema americano, tipos diferentes de cinema, eu acho que sempre me interessei por vários tipos, assim, eu nunca me debrucei tanto num só tipo de filme. Eu sempre fui curioso a respeito desses tipos diferentes de cinema e outras manifestações audiovisuais. E quando eu cheguei na faculdade, acabei tendo contato com outras pessoas que tinham outros repertórios, outras experiências, né? E isso foi importante, né? Acho que é importante ter também esse intercâmbio. A colmeia, a ideia é Uhum. sua, você foi convidado a fazer o roteiro, como é que surgiu esse filme e por que você acha que ele foi tão bem recebido? Uh, ele é uma. Ele já estava. Era um projeto que já estava em andamento, né? Pela produtora Pata Negra, aqui de Porto Alegre, do diretor Gilson Vargas. E eu fui chamado para contribuir com o roteiro. E foi um trabalho interessante, assim, que é uma ideia que não era minha, né? Mas que eu acabei entrando como um terceiro autor, assim. E eu acho que ele é um filme que ele é importante, pelo menos para mim, porque foi uma maneira de lidar com uma série de medos e de atritos desse processo de colonização europeia aqui
no sul do Brasil, né? Eu acho que é legal você dar uma sinopse para os nossos Sim. ouvintes para eles se localizarem, porque muita gente não viu. O filme passou no cinema, ele é de 2019, estreou em 2022 no cinema. Isso. Mas, assim como todos os filmes nacionais, tem uma dificuldade incrível de circulação, né? Então, Sim, sim. muita gente não conhece esse filme. E eu acho que é legal você dar uma sinopse para a gente seguir o papo. Sim, pois é, e a gente ainda teve um problema que foi a pandemia no meio, né? Quando o filme estava prestes a estrear, logo em seguida Exato. teve a pandemia, mas enfim, a Colmeia é um filme que se passa no interior do Rio Grande do Sul, no começo do século XX, não é um tempo especificado, mas em algum momento da década de 30, e acompanha a rotina de uma comunidade alemã dentro numa casa, né? O filme se passa a maior parte do tempo no interior de uma casa. E o que tem uma coisa bacana desse período é que é um período pré-guerra, né? Pré-Segunda Guerra Mundial, né? E que, digamos assim, se vive essa tensão dessa Alemanha que está caminhando para a extrema-direita dentro dessa comunidade? Eu acho que é um dos temas, né? Não foi nunca em nenhum momento a nossa intenção abordar essa temática de frente, mas tá ali essa tensão, né? Porque é algo que é um filme que trata de como essas coisas são absorvidas, né? Então ele é um filme muito sutil nesse sentido. E a maneira como o mundo é construído, o mundo desse filme é construído, ele trabalha com muitas sugestões, né? De modo muito mais sugestionado do que direto. E eu acho que o mundo até em que se passa ali é uma coisa quase fabular, assim. É quase como uma fábula dessas questões aí que tu citou. Os atores do filme falam português, alemão. Entra um pouco nesse. Conta um pouco da história, um pouco mais pra gente. Português e alemão é falado ao longo do filme em momentos diferentes, assim. Em alguns momentos se faz necessário falar em alemão, em alguns momentos é um português mais quebrado, e isso vai ao longo do filme, isso vai se alternando, né? Tem um trabalho ali que foi feito com uma professora de alemão e fonoaudiólogo e tal. Isso é uma... Essa não é a sua parte, isso é o roteirista. Faz a parte meu, assim, né? Isso não me dizia respeito, mas isso eu acompanhei de longe, assim, como foi esse processo. Qual que foi a sua parte? Onde você, enfim, qual o plot? Como é que você desenvolveu? Quais as dificuldades de tratar de um tema desse? Para você que é gaúcho, de certa forma, essa é uma questão que faz parte da identidade gaúcha, Sim, sim. para o bem e para o mal, né? Assim, há Sim. grandes filmes sobre isso, né? Desde o Aleluia Gretchen, do Silvio Bach, enfim, a questão da imigração europeia para o Rio Grande do Sul é forte na história e no cinema gaúcho, né? Sim, desde o momento que eu entrei no projeto, que preciso fazer sempre esse preâmbulo, né? Ele é um projeto que já existia, né, nas mãos da produtora, e eu entrei num segundo momento para dar a forma final da história e tratar do roteiro enfim. Mas para mim a questão sempre foi pensar em nível humano, em nível de compromisso mesmo com a verdade desses personagens, mas também tentando entender esse processo através de coisas mínimas. No sentido de que a gente está lidando com um pequeno grupo de personagens num espaço limitado, mas que esses conflitos todos da colonização
europeia no Rio Grande do Sul se manifestam através de outros elementos, né? E eu acho que também teve uma preocupação de não apontar dedos também. Eu acho que essa sempre foi a minha preocupação, no sentido de que a gente precisa observar esse processo como um grande experimento, né? Foi a América, a constituição da América foi um grande experimento. Então, como que a gente trata desse grande experimento com 8 personagens, que é quase como se fosse observando 8 cobaias, né? Agora, me fala uma coisa. Eu te perguntei, você até agora não respondeu. Por que você acha que ele ganhou o prêmio de Gramado, foi tão bem recebido? Onde que ele acertou a mão? Muito se deve pelo trabalho, pela equipe, né? É uma equipe muito boa. O Gilson Vargas é um bom diretor que tem aí já alguns anos de experiência de estrada. Dirigiu um filme chamado Dromedário no Asfalto, que também é muito bom. O diretor de fotografia é o Bruno Polidoro, que é um nome bastante importante do cinema do Rio Grande do Sul. Ele é um diretor de fotografia bastante experiente, né? O elenco também está muito bem, ele tem uma entrega muito forte, assim, e é um filme que impacta por essas qualidades estéticas conjugadas como numa coisa só, né? Eu acho que é merecido, assim, que o filme tenha tido uma trajetória boa como teve. Matheus, e o Mil Placebos? Como é que você vai... Como é que é escrever ficção, né? Qual a diferença entre escrever um roteiro e escrever um romance? A diferença, para mim, são muitas as diferenças. Mas talvez a mais fundamental no roteiro de cinema, eu sei quem vai ler. Eu sei quem vai ler um roteiro de cinema. Quem vai ler o roteiro de cinema, a equipe que vai produzir o filme. No caso de um trabalho literário, eu não sei quem vai ler. Eu estou escrevendo para um leitor imaginário, e esse leitor imaginário muitas vezes sou eu, né? Eu estou escrevendo para as minhas sensibilidades artísticas, sei lá. Enquanto um roteiro, que é uma ferramenta de trabalho, né? Ele tem uma função muito clara, né? Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser claro, ele tem que ser muito explicado. Ele tem uma função assim quase. Ele é um relatório de um filme que vai ser feito, né? E no roteiro de cinema tu trabalha com 2 tipos de comunicação, né? Uma comunicação visual e uma comunicação auditiva, né? São palavras e sons, né? Palavras faladas, sons e imagens. Num trabalho literário, dentro da ficção e literatura, tu trabalha com qualquer tipo de estímulo, ou imagens, ou odores e sensações e pensamentos, e de modo que uma história me parece mais imersiva e mais tem uma capacidade de complexificação maior dentro do romance, né? A forma do romance permite esse tipo de exploração quase infinita, né? Matheus, você começou a escrever esse livro em 2013, certo? Foi no meio das manifestações, que aliás completaram 10 anos esta semana, né? As manifestações, a grande manifestação de junho de São Paulo, dia 13 de junho, quando tem a pancadaria toda, a polícia pega, é super violenta e, de certa forma, tem uma explosão das manifestações. Já estava tendo manifestação pelo país, mas passa a ter mais ainda. Foi aí que veio a ideia? Foi um dos gatilhos. Foi um dos gatilhos porque
Eu acho que hoje em dia, agora, esse ano, a gente está tentando muito. Tem um trabalho de tentar muito entender qual foi o legado, né, daquele processo. E eu acho que ele me parece que é quase consenso que é um legado meio ambíguo, assim. Como que se deu aquilo, quais foram as consequências daquilo, o que levou aquilo, enfim. Em 2013, eu lembro de estar acompanhando, especificamente acompanhando em São Paulo, né? Estava em Porto Alegre acompanhando todo o processo em São Paulo ali, que eram as maiores manifestações, enfim. E eu acompanhava pela imprensa e pelas redes sociais, etc. e tal. E o que eu observava é que tinha ruídos. Esses ruídos eram os mais evidentes possíveis, né? Na maneira como os eventos eram interpretados, como as informações circulavam. Tu tinha imagens, tu tinha indicação de nomes e lideranças, etc. e tal. Mas eu me interessava por esses fatos e tentar entender o que estava acontecendo, mas o que me marcou mesmo foi o processo, né? O processo de compreender essas coisas e como aquilo parecia para mim representar uma certa ruptura, né? De uma experiência que até então era de uma certa linearidade dos eventos, né? Essas coisas elas pareciam que elas surgiam e desapareciam de maneira muito rápida, né? Tipo, uma coisa era verdade no momento, logo em seguida era desmentida, e, enfim, havia esse tipo de coisa o tempo inteiro. E isso acendeu uma lampadinha, assim, nessa questão de observar o processo, né? Como essas coisas se davam, não dos eventos em si. Então, ele é um livro que surgiu dessa lampadinha, mas que não é um livro que trata das manifestações de 2013, né? Ele é um livro que trata desse processo de circulação de informações, de como a internet serve como filtro de mediação da realidade, e que foi o que a gente, como uma sociedade, acabou discutindo muito, né, nos anos subsequentes a isso, né, especialmente em 2018, aqui no Brasil, e todo o processo da consolidação das extremas direitas no mundo, tudo passou por essa revisão do pacto, da verdade, da maneira como a gente lida com as redes, né, e com a internet. É um romance sobre a Deep Web? Sim e não. Ele não é ele não é sobre, mas é um elemento importante da história, né? Ele é uma história que atravessa diferentes ambientes e momentos e personagens dentro do que a gente entende agora como a vida online, né? Ou, sei lá, um ciberespaço. Então, através da perspectiva de um personagem, ele narra a sua própria história e a história dele é atravessada por esses diferentes ambientes e por diferentes personagens, né, com quem ele interage. Você está falando do. Deixa eu pegar aqui o nome dele que eu me esqueci. Pera lá. Do Eyeball Kid, certo? Sim, esse é o nickname que ele usa em um dos fóruns que ele Os frequenta. personagens são tratados pelos nicknames, é isso? Sim, alguns sim. Boa parte sim. A gente tem. É curioso isso, porque ele é um romance em que a maior parte das pessoas com quem o protagonista interage, ele não está no mesmo espaço físico, né? Normalmente tu tem dentro da literatura, tu tem pessoas numa sala, pessoas numa casa, pessoas numa. E aqui a gente está lidando com
com um personagem que interage com outras pessoas através de e-mails e mensagens, etc. e tal, e a gente não sabe nem direito, às vezes, quem são essas pessoas com quem ele está conversando, né? A gente sabe o que ele sabe, né? Sim. Mas, assim, o real entra em diálogo com digamos, essa vida online de que forma? Para mim, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, no fim das contas, ou muito mais, me parece que a gente, durante muito tempo, havia essa distinção muito clara, né? No sentido de a gente ter uma vida isolada dessas tecnologias. E aí a gente tinha aquele processo de entrar na internet, né? A ideia de se sentar na frente do computador, fazer login numa coisa, etc. E tal. Tinha um processo quase físico, assim, de isolamento entre a nossa persona online e a nossa persona de carne e osso. Mas a partir do momento que a gente tem celulares conectados à internet, a gente está online o tempo inteiro, né? Me parece que essas fronteiras vão diminuindo. E existe um processo de erosão. E me parece que tem uma questão de identidade, assim, que é como eu me comporto no meu dia a dia, como eu me comporto no WhatsApp, ou se eu tenho um perfil fake, esse tipo de coisa, sabe? Como que isso vai alterando a minha identidade, como isso pode moldar a minha identidade, e onde que está a minha identidade no meio disso tudo, né? Acho que também passa pelo um pouco, passou por isso também um pouco a nossa compreensão de como o debate político foi alterado no Brasil, né? A gente vem de 2 eleições aí que foram muito contaminadas por essa erosão das identidades no online, né? Você acha que, de alguma forma, 2013 já apontava nessa direção, dessa erosão? Ou seja, a vida online já estava ficando quase tão importante quanto a tua vida presencial? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que a sacada foi... A sacada não, mas o grande salto assim, foi esse momento de... Porque eu lembro que em 2013, 13 para 14, eu lembro de que tinha um movimento de exaustão muito grande já com as redes, assim, pelo menos no meu círculo social, e eu lembro de conversar bastante assim, com as pessoas sobre isso. E a partir das redes, eu acabei entrando em outros temas também, né? Outros temas da internet e de outras tecnologias de informação. Mas eu acho que ali, pelo menos, foi se não foi um momento de ruptura, foi pelo menos um momento que acendeu um alerta, assim, de a gente estar lidando com alguma coisa que a gente não entende direito, sabe? Eu acho que por muito tempo a nossa relação com essas tecnologias é um pouco isso, né? É assim com a internet, com as redes, é assim com a inteligência artificial, é assim com... Tipo, tem esse processo de a gente não sabe direito com o que a gente está lidando, mas a gente vai chegar em algum lugar, né? Eu ia te perguntar isso, porque se 2013 foi o ano das manifestações, 2023 é o ano em que a inteligência artificial deixou de ser, digamos, uma ferramenta de empresas, uma experiência de cientistas e virou parte do cotidiano de muita gente, inclusive estudantes, professores, alunos, imagino que inclusive roteiristas, né? Em alguns lugares, sim. Como é que a inteligência artificial chega para você, escritor e roteirista? Você está assustado ou você está esperançoso? Você acha que ela hackeou o sistema
da humanidade, que é o título de um artigo publicado, né, pela Economist, do Yuval Noah Harari, né, que fala isso, é autor do Sapiens e de Homo Deus, ou ela é, digamos, o fim do que o Marx chamava de pré-história da humanidade, ou seja, agora a gente vai realmente ter que imaginar um jeito de viver trabalhando muito menos, porque senão ninguém vai ter, se as pessoas dependerem apenas do trabalho para sobreviver, teremos a maior parte das pessoas não terão trabalho. O que você acha? Tem um meio termo entre esses dois espaços? Eu vou te dizer que até agora eu não tive grandes emoções despertadas pela experiência que a gente tem com que a gente chama de inteligência artificial, até porque me parece que a gente não está lidando com uma inteligência artificial plena, né? A gente está lidando com algoritmos que fazem uma recombinação de informações, né? A gente não está lidando com uma inteligência de fato, a gente está lidando com um processo combinatório, assim, de dados que são recolhidos da internet. Então eu não tenho medo do que pode vir, assim, porque eu acho que também, no fim das contas, o que se mostrou até agora, por mais que seja impressionante às vezes, e eu acho que tem coisas que são impressionantes, eu acho que se uma pessoa que já é impressionável tem contato com esse tipo de coisa, talvez fique admirada com isso, mas no fim das contas sempre recai na mediação do humano, né? Eu não acho que, por exemplo, na literatura existe chance de um processo combinatório de algoritmo substituir a experiência humana, né? O Matheus, então, tipo, inteligência artificial você vai ficar em cima do muro agora, nessa pergunta. Não fico em cima do muro, assim, eu tô esperando a inteligência artificial. Você acha que não é inteligente ainda? Não, eu acho que não. Eu acho que a inteligência artificial. Mas eu vou. Eu acho. Pode falar. Quando a gente fala assim, inteligência artificial, o que a gente está falando é tipo algoritmos que pegam informação da internet e reorganizam, ou que encontram coisas, sabe? Então, e tem uma capacidade de interagir com um humano imitando a fala, né? Imitando ali um chat. Então, não me parece assim que isso tenha grande consequência para o trabalho de criação tanto na literatura. Mas eu vou provocar um pouco mais a discussão. Eu acho que tudo bem, a gente tem avanços aí com o chat GPT e assemelhados, mas ela não pode ter um efeito para os criadores de textos, né? Eu estou pensando tanto no escritor romancista, quanto, e talvez até principalmente no roteirista, um efeito que, por exemplo, a planilha Excel tem para os contadores, né? Tipo, seu pai, imagino que teve que mudar totalmente o jeito de trabalhar quando ele precisou usar a planilha Excel, e ele é capaz de fazer muito mais relatórios e contas graças a essa planilha. O chat GPT não pode fazer isso com os escritores, com os roteiristas? Não, em algum nível ele está fazendo isso, né? Mas mas também guarda-se as proporções, né? Eu acho que tipo um chat GPT não cria, né? O chat GPT ele reorganiza informações e repassa essas Na planilha informações. A planilha Excel cria? Exatamente. É o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que tipo existe essa chance de que ele pode sim oferecer alguma ferramenta e auxiliar esse tipo de coisa, mas também eu vejo
como quase como tirando a alegria da descoberta, sabe? Acho que às vezes me parece que boa parte do processo de se escrever uma história é se colocar numa posição em que tu não sabe para que lado tu vai. E a alegria da descoberta está em encontrar a solução para esse problema. Se tu terceiriza isso, joga no chat GPT, assim, também qual é essa alegria da descoberta, sabe? Qual é a importância do teu processo de criação, sabe? Entendi. Então, você tem medo, digamos que assim, se tem um problema, é tirar o prazer de fazer o que você faz. No âmbito individual, sim. Mas, assim, eu não tenho medo da tecnologia em si. O que eu tenho medo, talvez, é de como essa tecnologia pode ser cooptada pelas classes dominantes para subvalorizar o trabalho de quem lida com isso, né? Como acho que é mais evidente isso, por exemplo, agora com artistas visuais, né? Como tecnologias como Midjourney e outros bots de criação de imagem, me parece que os ilustradores e os desenhistas já saem em desvantagem ali, porque é muito mais fácil e mais barato alguém ali simplesmente digitar o que quer ver, em vez de contratar alguém que tem as habilidades para isso, né? É mais fácil brifar o computador do que pagar o salário do ilustrador. Sempre, me parece que é sempre muito mais fácil lidar com o computador do que com outra pessoa, né? No fim das contas, tu acaba cortando esse tipo de relação e tu, por consequência, acaba precarizando toda uma classe, né? Claro, com certeza. Matheus, por que 1000 placebos? Por que esse título? Tem um elemento, tem alguns elementos dentro da história, né, que justificam esse título, e aí eu não quero dar spoilers, né, mas tá ali. Mas também a ideia da pílula, né, tem um medicamento que é experimental dentro da história. Esse medicamento tem uma certa importância na segunda metade da história. Mas eu também queria um título que fosse curto e tivesse algum impacto e que provocasse algum tipo de curiosidade, assim. Eu acho que ele funciona nesse nível. E também a espécie, como eu estava interessado na ideia de circulação de informações e as informações sendo invalidadas e sendo testadas o tempo inteiro, eu meio que usei essa imagem da pílula sendo engolida, né? Tipo, das várias pílulas sendo engolidas, como sendo até esse processo das informações, né? Da circulação de informações. Agora, você concluiu e decidiu publicar o livro, embora tenha começado lá em 2013, durante a pandemia, certo? Isso. E a palavra placebo era uma palavra, digamos, do jargão pandêmico, Sim. né? A pandemia te levou um pouco para conseguir concluir esse livro? Como é que a relação da pandemia com o livro se estabelece? Bom, eu comecei a escrever ele em 2013, eu concluí a primeira versão dele em 2016. Em 16, um pouco mais ou menos naquele período que a gente estava falando sobre a eleição do Trump nos Estados Unidos, eu acabei voltando a ele porque eu sentia que estava no ar, sabe? O clima, aquela agitação toda em função dos fóruns e a discussão de incel, quando começou ali. Eu pensei assim, talvez tenha coisas que eu possa revisitar
no livro. E eu voltei ao livro e eu fiz algumas alterações, e aí a versão final dele mais ou menos ficou pronta em 18. E aí em 2020, não, 21, E já tinha esse nome ou não? já tinha esse nome. Quando é que foi que eu encontrei esse título? Eu acho que esse título eu atribuí ele em 16, porque aí foi quando eu retrabalhei alguns trechos do livro e a partir de um desses trechos eu pensei que seria um nome interessante. Mas não, eu não cheguei a levar em consideração a pandemia, né, na escrita, porque eu acho que também na pandemia eu não cheguei a escrever tanto sobre a pandemia, assim, e como a história, por mais que a história tenha atravessado, a história do processo desse livro tenha atravessado 8 anos, né, eu nunca alterei nada na ambientação dele. Muda bastante a situação. Uhum. O Matheus, Hum. pensando um pouco nessas questões culturais, da cultura, do mercado, como é assim, querer ganhar vida como artista e como roteirista, etc. Isso é difícil? Como é que você. Quando que você percebeu que dava para ser por aí? É complicado, né? Acho que a gente está saindo de anos que foram extremamente complicados. Eu acho que até, inclusive, tem um grau de experiência pessoal, assim, porque a minha formação toda se deu naquele momento dos anos 2010, em que estava ocorrendo um fortalecimento do setor cultural, muito do cinema também. Tinha umas perspectivas de mercado muito boas, né? 2011, 12, enfim, a gente sabe o que aconteceu depois, e piorou, não é algo assim que foi facilitado com o processo que a gente passou, assim. Mas é o que eu faço, né? Então a gente se adapta, eu acho, no fim das contas. Mas as perspectivas agora me parecem são um pouco mais otimistas do que há um tempo atrás. Tá dando para voltar a ser otimista, você acha? Eu sou cauteloso, né? Então, eu gosto de acreditar que sim. Com cautela, mas sim, né? A gente não pode também baixar a guarda, né? Tá certo. Do ponto de vista cultural, você tem acompanhado as políticas do governo, por falar nisso, para o setor do audiovisual e para outras áreas? Você tem. Tenho acompanhado por cima, assim. Até porque nesse momento eu não tô tão antenado em produção de cinema, né? Não tô tão antenado no mercado cinematográfico por eu estar muito inserido agora no processo de divulgação do livro, e eu estar mais circulando pela literatura, né? Ô, Matheus, uma última pergunta aí sobre literatura gaúcha. O Rio Grande do Sul enfim, tem uma tradição de literária muito forte, né? Uhum. E alguns dos escritores contemporâneos mais festejados são gaúchos, né? Se eu pensar Jefferson Tenório, o outro. Ah, meu Deus, encontrei ele outro dia aqui em São Paulo. Me ajudem. Tem vários. Tem vários, esse que é o problema. É que passou aqui pelo Sub-40, Jefferson Tenório passou e José Faleiro também passou. Sim, eu falei. São dois escritores gaúchos contemporâneos. O Daniel Galera é da minha geração, quer dizer, ele era um pouco mais novo que eu, mas na minha vida profissional ele aparece lá como jornalista em 2000, né?
e se torna um escritor conhecido nacionalmente. E ao mesmo tempo tem escritas muito diferentes, né? Assim, desde a literatura histórica, né, do Luiz Antônio Assis Brasil, por exemplo, uma coisa mais crônica da Marta Medeiros, né, que também foi uma escritora que se nacionalizou. O que tem? O que tem de comum no mundo gaúcho, além de um mercado editorial forte do ponto de vista regional? Boa pergunta. Não sei. Não sei dizer. Eu acho que tipo, tem uma certa. Talvez um claro favorecimento econômico. Acho que tanto do mercado editorial quanto da cidade de Porto Alegre. Talvez a tradição a própria tradição acaba criando essa ideia do Rio Grande do Sul como um polo literário, e eu acho que também a formação, né? Todos esses escritores que tu citou, pelo menos boa parte deles, tem algum interesse em formar outros escritores, né? O Assis Brasil, mais do que qualquer um, né? Que ele tem uma oficina literária que é bem tradicional aqui e tal. Mas eu não sei Você te dizer. Por ela ou não? Sim. Sou egresso da oficina do Assis Brasil. Mas eu realmente eu não sei dizer assim qual é o lance do Rio Grande do Sul. Assim. Eu sei que às vezes é curioso de lidar com essa tradição, assim, porque tu não. Às vezes parece que Porto Alegre já está algo como uma cidade saturada de representações literárias, etc. E tal, tu acaba combatendo isso mentalmente, assim, mas eu realmente não sei dizer assim, qual é a questão central que unifica tudo isso. Bom, tá certo. Então, a gente está chegando ao final. Queria o Igor, José Igor, coloca na tela de novo Mil Placebos, da editora. Como é que é o nome da editora? É de São Paulo, a editora, né? Isso, o Boro Lopes. O Boro Lopes, é isso? Isso mesmo. Muito bem. Então, esse é o livro do Matheus Borges. Quem ainda não conhece, procura aí nas redes, vai encontrar. Matheus, a gente sempre termina aqui o Sub-40 com um questionário. Posso começar? Sim, por favor. Tá certo. Então vamos lá. A primeira pergunta é prato preferido. Sim, churrasco, eu acho. Não me surpreende. Por que será? Não sei, eu tenho um apego grande à ideia do churrasco, assim. Porque o meu pai é um bom assador, então. Seu pai é um bom assador. É. Tá certo. E cerveja, cachaça ou vinho? No inverno é vinho. Então nós estamos no inverno, você está tomando vinho, então. Quando vinho, exatamente. Tá certo. Esporte favorito? Não acompanho esportes. Não tenho essa. Não é a sua praia. Não. Então você também não tem time de futebol. Escapo sempre das questões de Grêmio e Inter. Não tenho. Não, mas tem outros times do Rio Grande do Sul. Qual? Brasil de Pelotas, Pelotas, tem Juventude, Caxias. Juventude de Caxias. É. Dá para escapar, mas não é por aí o seu caminho. Você escapa mesmo do futebol. Escapa, não acompanho mesmo futebol. Quer dizer, é difícil não acompanhar no dia a dia, assim, então eu acabo ouvindo falar, mas não é uma coisa que desperta meu interesse. Assim. E nem jogar, você nunca jogou também. Não, nunca joguei. Tá certo. Passatempo, então vamos para a próxima questão. Passatempo eu jogo Pokémon. Pokémon. Jogo Pokémon. Você é um caçador de Pokémons. Sou um caçador de Pokémon. Gosto. Livro inesquecível. High Rise do Ballard. Esse mesmo. Por quê?
Porque eu gosto da loucura desse livro. Eu gosto do grau de ousadia do Ballard tentar narrar a vida num arranha-céus e descrever isso como um processo de extrema barbárie que vai se intensificando quase que do nada. Assim. Eu acho um livro extraordinário. Muito bem. Música preferida? Tenho ouvido bastante Leonard Cohen ultimamente. Tá certo. E filme marcante? Que eu vi por último, o Master Gardener, do Paul Schrader. Voltou. Então vamos voltar aqui para o filme marcante. Que eu vi recentemente, Master Gardener, do Paul Schrader, que é um filme muito tocante a partir dos temas que ele trata. Um filme que trata de violência e redenção. Muito bonito. Por falar em filme, dá para assistir a colmeia onde? Dá para assistir em algum lugar? Assim, tá em alguma plataforma atualmente? Não? Eu tenho a impressão de que isso está sendo tratado pela distribuidora, mas eu não estou por dentro da conversa, então Vamos não tenho ficar essas atento, informações então. agora. Isso. Já sobe. Ídolo político. Eu vou ter que fazer uma divisão, assim, mas parcialmente o Lula e parcialmente o Brizola. Eu não vou cair, mas o Brizola talvez por proximidade da figura política dele, assim. Mas eu fico entre o Lula e o Brizola sempre. Tá certo. Então, a eleição que você queria ter votado, chegou a votar em 1998? Não, eu tô no programa sub-40, né? Não tá. Não, É verdade, eu fiz a conta errada aqui. não, mas sim, aquilo ali foi a chapa dos sonhos, né? Você queria ter votado em 1998, então. Queria ter votado em 98. Queria ter votado em 98. Lula presidente, Brizola vice. Sim, inclusive eu escrevi um conto faz uns 2 anos, que é um conto que os personagens eles se voltam para essa eleição, assim. São personagens que tentam entrar em contato com o espírito do Leonel Brizola. E cada um deles tem um objeto que pode possibilitar facilitar o contato com a alma do Brizola, assim. E um deles tem o santinho. Tá publicado isso ou não? Ainda não? Ele saiu numa coletânea que foi publicada independente, mas só em formato e-book. Mas não, além disso, não saiu em lugar nenhum. Você não lembra o nome da coletânea? O nome da coletânea é Vigílias, Histórias de uma Noite. Vigílias, Histórias de uma Noite. Então, o Isso, pessoal quiser procurar Vigílias, Histórias de uma Noite. Tá na Amazon. Tá na Amazon. Isso. E, finalmente, evento histórico do qual gostaria de ter participado. Deixa eu pensar. Bom, aí eu vou ter que botar a legalidade, mas não sei. Não sei, nível brasileiro e nível mundial, eu não sei. Acho que o evento histórico que eu gostaria de ter participado ainda não aconteceu. Tá certo. Matheus, muito obrigado por essa hora de entrevista. Espero que a colmeia esteja disponível aí em alguma plataforma o mais rápido possível. O livro 1000 Placebos, podem procurar por aí no site da editora, no site da Amazon ou em qualquer outra. E encomendar em livraria. Pessoal,
é super importante. Você chega na livraria e fala assim, tem o livro Mil Placebos? E a pessoa fala, não tem. Você não deve virar as costas e reclamar nem com o autor, nem com o editor. Peça para a livraria encomendar, porque quando ela encomenda um seu, ela encomenda outro para outras pessoas. Então, valorizem a livraria de rua, principalmente, a livraria física, e faça isso. Encomende o livro, espera uma semana, 2, às vezes 3. O livro vai chegar, você vai ler, e outras pessoas que procurarem aquela livraria vão encontrar o livro, tá certo? Exatamente. E eu também eu tenho exemplares que quem quiser comprar autografado também eu tenho, só me chamar nas redes. Procura aí, Matheus Borges, escritor nas redes. Qual é o seu arroba? Seu nickname? É Matheus Medeborg. Matheus Medeborg. Isso. Vamos tentar colocar aqui, vamos ver. Escreve aí no chat pra gente. Deixa eu ver. Consegue escrever? Tá no celular. Eu tô aqui. Vai. Vamos colocar aqui nos comentários. Coloca aí, Igor, nos comentários. Já coloca, não. Tá desativado? Não dá para pôr? Não dá. Então tá, gente. A gente vai colocar depois aqui na edição, Matheus. Tá certo. Obrigado. Valeu pela entrevista e até a próxima. Obrigado a você que assistiu e compartilhou este link para Deus e o mundo. Valeu. Tchau, tchau.